Olá, meu nome é Jade Lobo e este é o terceiro episódio de nosso podcast Povos Tradicionais nas Redes. Eu vou começar me audiodescrevendo. Eu sou a mulher negra indígena de cabelos cacheados que estão soltos, estou usando um macacão de cor clara e estamos no jardim da minha casa, que é bastante florido, verde. E hoje o nosso convidado é Maurício Galvão, vereador eleito da cidade de Ilhéus. Maurício, por favor, se apresente. Olá, gente. Olá a todos que nos acompanham. Meu nome é Maurício Galvão, como bem disse a nossa apresentadora Jade Lobo. Maurício Galvão, primeiro vereador rasta da cidade de Ilhéus. Tenho cabelos trançados, na verdade, que não chega a ser um rasta, mas assim eu sou conhecido. Estou de camisa branca, de linha, calça jeans, um tênisinho básico marrom bem confortável, para que eu possa andar e conversar com as pessoas por toda a cidade. Eita, Maurício, eu queria começar falando com você sobre representatividade. A gente sabe que Ilhéus é uma cidade que tem assim, um histórico colonial muito, muito forte. É uma cidade que ainda tem nomes de coronéis, que são os nomes mais famosos das famílias mais tradicionais da cidade, e que não à toa essas pessoas, né, seus filhos, seus herdeiros, estão em determinados cargos. E a gente vê que ainda há determinados desafios quando se fala em representatividade. Eu queria que você falasse para a gente qual a importância de ter pessoas de povos tradicionais, de povos racializados na política, em outras esferas, né? O que é que isso traz para a gente? Olha, Jade, de fato, Ilhéus ainda é uma cidade muito marcada na sua trajetória e nos tempos atuais por uma população, uma parte dessa população que ainda vive e que traz consigo, no seio do poder público, a representação dos seus sobrenomes, como assim os Tavares, os Bittencourt, os de Sá, que foram famílias que atuaram na trajetória política e econômica da cidade de Ilhéus com muita presença e muita força. E trazer para o seio da política e das representações políticas pessoas com nomes comuns, como os Silva, os Batista, os Galvão e os Santos, para esse seio é extremamente importante, porque a partir daí a gente traz também novos olhares, olhares daqueles que não participaram da história contada nos livros da cidade de Ilhéus e que podem, através do poder e da atuação política, participar e fazer uma nova história na nossa cidade. Eu digo isso porque também é importante, como você própria me questionou, ter a participação de homens e de mulheres que tenham uma relação com povos tradicionais, principalmente o povo negro, mas não basta ser só negro. Você precisa também ter o compromisso com a causa. É aquilo que a gente diz, não basta só lutar contra o racismo, você tem que ser antirracista, tem que debater essa causa. E nesse espaço eu tenho me colocado. Então é importante ter figuras nesse espaço que além de ser negros, mas também precisam ser antirracistas, para combater toda essa estrutura hegemônica de poder, que é um poder que esteve na mão de famílias hegemônicas, mas também famílias que tinham da cor branca. Então é importante a gente ter esse conhecimento, essa percepção para debater o racismo que se enfrenta nesse processo, na estrutura administrativa também, e debater a inclusão dessa população nesses espaços. E eu digo isso porque também discutir isso é discutir para onde será o nosso orçamento público. Nós temos, majoritariamente, a nossa população, cerca de 60% dela vive nos altos e nos morros. Quando a gente olha qual é a cor desse povo, é o povo negro. E é esse povo que vive com um salário mínimo ou menos nesses espaços, e é justamente esses espaços que têm a menor parte dos investimentos da cidade. São nesses locais onde nós temos aí todos os anos a chuva caindo e o morro descendo todo ano. Todo ano que vem a chuva é essa população que mais sofre. E nós precisamos reverter essa lógica. É por isso que é extremamente importante ter pessoas, não só negras, mas que tenham também compromisso com a causa. Eu acho que quando você traz os relatos, né, da representatividade, tem um efeito ação direta nesses bairros e nas pessoas de grupos marginalizados, né? Estamos falando de um racismo institucional, que é a ausência de pessoas negras e indígenas em espaços de tomada de decisão e poder, tem como esse efeito, né, não pensar em políticas, em oportunidades para essas pessoas. Mas, por outro lado, existe também o racismo direto, que é esse racismo que a gente enfrenta enquanto indivíduos, né, partindo de outras pessoas ou de instituições. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, porque às vezes não é muito claro, né? Nós tivemos falas como do nosso querido atual presidente, no podcast com Mano a Mano, né? Com o Mano Sim. Brown, onde ele disse, então vai lá,
vocês querem ter um líder negro, vocês querem falar de racismo, querem, enfim, fazer uma superação, uma reparação histórica, então vai lá e se candidata. E parece que é muito simples, né? Porque a gente tem vários desafios aí. Temos desafios geracionais, educacionais, enfim, de um poder social, né? De não estar em determinados círculos, determinados meios que determinam como vai ser a carreira desse indivíduo, e também o racismo direto, que mina a nossa saúde mental, a nossa estabilidade financeira, né? E possibilidade de ascensão. Eu queria um pouco que você falasse sobre seus sonhos, porque você entrou na política, e como é que você enfrentou esses desafios para traçar essa trajetória. É uma série de questões que são fases que se colocam. Fala, infelizmente, de quem não conhece quais são os desafios de ser um homem e uma mulher negra nessa sociedade. Infelizmente. Mesmo sendo o nosso querido presidente. E aí, eu trago para vocês, eu lembro muito, em alguns momentos, que é o Joaquim Barbosa, ministro do STF, e que também passou por um racismo na condição de homem negro. Que não basta a gente só ocupar os espaços de poder. As pessoas sempre vão querer nos colocar em lugar e dizer, você é negro, e nesta fala afirmar uma condição que a gente não pertence a esse espaço ou que não deveria estar naquele espaço. Que nós estamos em um espaço que não foi feito para de nenhum de nós estar lá. E essa fala eu trago, e essa é a lembrança do Joaquim Barbosa, porque eu sofri o racismo desse sutil de todos os dias, mas que nos dói muito. Na campanha recente agora, meu rosto estampado por toda a cidade, você sabe que eu fui o 5º vereador mais votado da cidade de Ilhéus. Eu tive quase 2% dos votos válidos da cidade. E ainda assim sofri racismo. Por coincidência, quem estava comigo foi um amigo meu. Um amigo que é meu compadre, que votou em Bolsonaro. E que dizia a todo tempo que racismo não existia, que isso não tinha mais nesse momento na sociedade. E nós fomos fazendo uma filmagem em um bairro, na URGS, no bairro de Ilhéus, né, falando dos problemas da cidade, o que é que eu estou apresentando como parte de um desafio de ser vereador. E vinha uma senhora, e como a gente tinha a dinâmica de entrevistar as pessoas, ele ainda falou brincando, Maurício, não vai não, que ela vai pensar que você é ladrão. Eu falei, bobagem. Aí eu atravessei. Exatamente no momento que eu atravessei, a senhora passou para o outro lado da rua também, como se eu fosse cometer algum crime, algum assalto a ela. Nesse momento, meu amigo ficou chocado, ficou muito sentido e doído, né? Mas eu tratei isso, falei, não, calma, deixa isso quieto, porque a gente passa isso por todos os dias. E se a gente for abaixar a cabeça e ficar sentido por todo o racismo que sofremos diariamente, de maneira sutil, e às vezes de maneira também verbalizada, a gente não vai conseguir viver. Então, nessa condição, sabendo do espaço que eu ocupo hoje, e como uma voz que serei na Câmara de Vereadores, eu não tenho só o dever, eu tenho a obrigação de, nesse espaço, discutir parte desses desafios e desses problemas que a cidade enfrenta e também ser voz de muitos jovens, de homens e mulheres que enfrentam esse racismo silencioso todos os dias. Isso só foi um dos inúmeros casos de racismo que a gente acaba passando cotidianamente. Que não basta estar no poder, não adianta a condição que você esteja. A sociedade sempre quer lhe dizer que você não deve estar naquele local. Quer lhe reduzir a uma condição. Porque você é negro, você não merece. Só que a sociedade se esquece que nós sobrevivemos a 300 anos de escravidão. Não vamos baixar a cabeça por conta de um racismo que ocorre cotidianamente. É interessante porque sua fala me fez lembrar de uma fala recente da mãe da cantora Ludmilla. Sim. Que ela falou, pra que adianta, né, esse dinheiro todo se a filha ainda tá sofrendo racismo? E existem algumas teorias que a gente sabe por aí, né, que dizem que, olha, supostamente com a ascensão financeira, os negros, indígenas e outros grupos racializados não iriam sofrer racismo. E o que a gente observa é que isso não ocorre efetivamente, né? E às vezes, pelo contrário, até acelera a situação de racismo a partir da medida que você se torna um negro único, indígena único, em espaços onde as pessoas não sabem lidar com sua existência, né? No sentido de que tem pessoas que não estão acostumadas em ver, por exemplo, mulheres negras fora do lugar de servir. Ou seja, você não está ali
para servir, né? Você está ali como convidada. Isso ocorreu comigo uma vez, foi um caso onde eu tentei, inclusive, falar para a instituição que ocorreu, e a instituição botou panos quentes, a instituição de um homem negro. Sempre silencia. E era um grande evento, né, de comemoração dessa instituição. E ao chegar lá, eu estava ajudando, né? Eu era convidada, mas eu estava ajudando ali, né? O evento, meio que monitorando o que estava acontecendo, vendo quem estava, enfim, chegando. E aí as pessoas, mas como convidada, né? E aí começaram a chegar as pessoas, as outras pessoas demais convidadas. E aí todas as mulheres brancas que estavam naquele espaço me abordaram para eu segurar seu casaco. E eu ficava assim, olhando pra cara, você pode pôr aqui meu casaco. Eu ficava assim, não tô entendendo pra que você tá me dando seu casaco. Ela, não, pra você guardar. Eu falei, mas guardar por quê? Você quer ir no banheiro? Quer que eu segure e vá com você no banheiro? Não entendi. Aí a mulher, meu Deus, desculpa. E foi uma situação tão esquisita que ocorreu 10 vezes, sem mentira nenhuma, no mesmo evento. Passei por 10 vezes. E eu fiquei assim, gente, pela milésima vez, eu não trabalho aqui, não trabalho no hotel, estou como convidada, apoiando a instituição, eu não estou te servindo. E as pessoas não estão acostumadas a observar pessoas negras fora do lugar de servir, né? E, inclusive, a Thaís Araújo também tem uma fala muito engraçada, que falaram para ela, eu nunca vi um negro que tivesse dinheiro que não fosse arrogante. Aí ela, mas você já viu um negro com dinheiro? São poucos, né? A gente conta aí alguns números. Você não viu? E, você não tá acostumada a ver aquela pessoa, né? Agindo como você, muitas vezes. Não é fácil. As pessoas acham estranho. Eu já passei alguns outros casos nesses espaços de poder, né? Porque é da minha vivência, essa presença. Como, por exemplo, no Congresso Nacional. Meu pai se elegeu deputado federal do setor da construção civil pesada, e chega meu pai com os seus convidados, homens negros, que a gente até de bota lá. E isso eu achei muito fantástico e representativo, porque ele não queria perder a sua origem, sua identidade. Não só meu pai, mas as pessoas que estavam acompanhando também. E lá os olhares que você via dos outros deputados, que são majoritariamente homens brancos e velhos. Majoritariamente a composição do Congresso Nacional. E você via isso muito marcado, né? Os olhares também são muitos, de muito estranhamento, de condenação, de rejeição. E, às vezes até um olhar de nojo. E isso dói também bastante. O olhar de nojo, ele marca. E é tão sutil, né, que às vezes é difícil você explicar para uma pessoa que nunca passou por esse processo do racismo, né, que às vezes só se descobre uma pessoa racializada quando vai viajar para a Europa, quando vai viajar para os Estados Unidos, e aí sofre algum tipo de preconceito ali por ser brasileiro, e aí começa a pensar sobre isso. Mas o olhar de nojo é muito difícil, né? E a gente sabe, por exemplo, como as mães negras têm esse processo de arrumar seus filhos para a escola para estarem impecáveis, para não passar por essas situações, né? Principalmente... Minha mãe dizia isso sempre. Você já é preto, tem que andar bem vestido. Todo dia eu escutava isso dela quando ia para a festa. E meu filho já passou por isso. Olha que meu filho, eu tenho mais coloração, sou mais negro do que meu filho. Meu filho é considerado socialmente como um mulato. E na escola, ele passou por esse processo. No hospital particular, já passou por isso. O olhar de nojo da médica em atendê-lo. Na escola, uma outra criança a outra criança verbalizou, chamou ele de negro, seu negro. E ele, como eu ensinei muito a reagir, eu falei, nunca aceite isso. Ninguém querer reduzir você à sua cor da pele. Ele reagiu de maneira violenta. E a professora foi e acalmou ele, separou, e a escola chamou, e eu disse a ela, não, eu que ensinei a ele, porque isso é uma violência tamanha, que não dá pra gente reagir a uma violência tão forte quanto essa com paz. A gente também precisa ser violento, para a outra pessoa sentir qual é a dor que nós estamos sentindo. É uma violência muito grande, né? Muito forte. Muito forte. E aí ele reagiu, e ela parou, pensou, e não teve como me responder nem contra-argumentar.
que sabia. E é exatamente por isso, exatamente por essas coisas que acontecem, que eu sei o quão é importante ter representações nos espaços de poder que se identifiquem com esse povo, que essas crianças possam olhar e dizer, eu também posso chegar lá. E aí eu estou na política, pretendo permanecer na política, exercendo cargo letivo ou não, mas ajudando, para que um dia ainda Ilhéus consiga eleger um prefeito negro com compromisso com o seu povo, e não só isso, que tenha todo o seu secretariado subindo as escadas do Palácio Paranaguá com todos os homens e mulheres negras. É isso, é isso. Com muita representatividade. É o sonho. E eu acho que, às vezes, esse sonho faz a gente até a cair em lugares um pouco complexos, né? Como no caso agora de Silvio Almeida. A gente viu que com a denúncia, todo o movimento negro ficou impactadíssimo, né? Porque ele era a nossa manifestação do sonho. Era o sonho de um possível presidente negro. O que faz a gente também romper com um certo machismo, né? Com um grande machismo, porque foi uma denúncia, né, de assédio. Mas é interessante porque essa representatividade pode ser uma mulher negra ou uma mulher indígena. Agora, com o Ministério dos Povos Originários, a gente começa a pensar nisso, né? Em outras figuras. Em outras figuras que manifestam, né, essa realização do sonho. Mas eu sei que a pauta racial não é a sua única pauta e que você está pensando também a ocupação e o direito a ocupar, né, os espaços da cidade e também impactos ambientais. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os impactos ambientais que grandes empreendimentos podem ter em povos tradicionais e povos racializados, né? A gente sabe que muitas vezes as empresas abrem suas portas, né, em espaços que historicamente eram espaços que eram quilombos ou eram favelas, mas que são muito importantes para as pessoas que estão naquele espaço, né? Tem uma conexão emocional, como por exemplo a Ponte do Pontal, que removeu pessoas dali, mas que tinha uma conexão emocional e identitária, né? A parte da identidade das pessoas que moram nesse bairro que aqui estamos também agora fisicamente conversando, que é um bairro tradicionalmente de pescadores e marisqueiros, pelo menos era, né? Mas que agora passa pelo processo de gentrificação. Mas aqui há uma conexão emocional e de identidade com esse espaço, né? E aí, quando você vem e coloca o empreendimento ali, automaticamente gera um dano. E às vezes você tem uma empresa, assim, enfim, que não vai ter um dano muito visível, mas há um dano, de fato, quando se está em determinados espaços que as pessoas compartilham outros sentimentos, né, outras ligações com aquele espaço. Isso é uma preocupação que a gente precisa cada vez mais ter, de fato. O Pontal passou por essa situação. Eu sou neto de pescador, minha família é desde aqui, originária desse bairro, né, por parte de mãe. Exato. E aquele local onde foi construída a ponte é exatamente essa questão da gentrificação e a insensibilidade que tem sobre as estruturas públicas no seu desenvolvimento, naquela concepção que tem como desenvolvimento. Progresso, né? Progresso, tudo em nome do progresso. Tudo em nome do progresso, mas que a mesma questão que foi defendida em nome do progresso para retirar aqueles pescadores que tinham uma relação com aquele espaço, foi desconsiderado todo esse apelo emocional que tinham com a localização que eles estavam, com a moradia que eles residiam, não foi feito, por exemplo, com um outro equipamento que nós temos, um outro hotel, que cria transtornos na mobilidade urbana da cidade, que foi edificado em um local inapropriado. Mas ele também não foi retirado, pelo contrário. Tentou até se mudar a questão do espaço aéreo, não, do plano básico do aeródromo da cidade de Ilhéus, para poder comportar e não ter nenhum problema. Aí, ao invés de retirar, por exemplo, reduziram só um andar, mas ele poderia permanecer ali. Mas essa comunidade tradicional, não. Então, isso a gente vai começando a ter uma percepção muito clara, qual é o olhar das políticas públicas para essas comunidades, que podem não só secundarizar, mas podem atropelar toda a sua história e trajetória e desconsiderar qualquer relação que tenha e apartar daquele local, que assim como os povos indígenas têm, daquele local que é sagrado para elas. E assim foi feito com a comunidade pesqueira que nós temos aqui na cidade de Ilhéus. E essas discussões é extremamente importante a gente começar a fazer. Nós temos algumas
arcabouços jurídicos que agora vão para a Câmara de Vereadores no ano de 2025 e que eles impactam diretamente na vida dessas pessoas e podem afetar, como você colocou no termo, ambientalmente, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo da cidade de Ilhéus. É ela onde nós vamos determinar qual é o tipo de utilização que nós vamos ter em cada território da cidade. Se nós vamos ter prédios de 10 andares, se nós podemos ter indústria, se nós vamos poder ter pequenas indústrias, ou pequena produção artesanal, se aquele bairro vai ser só residencial sem comércio, enfim. Vai dizer como nós vamos utilizar o espaço urbano da cidade de Ilhéus. E nesse processo, é extremamente importante ter a participação dessas comunidades e ter pessoas que debatam isso, porque nesse próprio processo pode ser construída uma etapa de invisibilização, como queriam fazer e não incluir, por exemplo, o território indígena Tupinambá ou qualquer identificação que fizesse aos povos indígenas da cidade de Ilhéus na sua existência no plano diretor da cidade de Ilhéus. Que o plano diretor aí vai tirar origem para a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Quando a gente já invisibiliza naquele momento essa população, a gente acaba ratificando aquilo que já existe na cidade, que é não reconhecer esta comunidade e, acima de tudo, no seu não reconhecimento, também não ter atuação sobre ela através das políticas públicas ou apagar ela de qualquer direito. Exatamente. Porque essa é a marca inicial. Você diz que não existe, para aos poucos você apagando não só da história, mas apagando de fato, erradicando até as vidas que existem naquele ambiente. E esse processo de desenvolvimento, e eu estou falando dessa lei, porque ele afeta direto o processo de desenvolvimento e como nós vamos moldar esses espaços. E isso pode afetar diretamente a vida dessa população. Como, por exemplo, você chega para uma comunidade ribeirinha, como nós temos no Rio do Engenho, ou então em Aritaguá, onde você não tem uma rede de esgoto, mas são nessas comunidades que as pessoas pescam para sobreviver. Às vezes pescam como forma também de comercialização, para vender o peixe, para ter um ganha-pão. Às vezes não é para consumo direto. E você acaba, a partir dali, você torna inviável a possibilidade do ganha-pão dela, que é através da pescaria que ela faz. Ou então qualquer outra fonte de renda que use o ambiente de maneira não predatória. Como muitos utilizam através das edificações e nesse dito processo de desenvolvimento, o progresso chegando, que entra em uma direta dicotomia com a preservação ambiental, ou com a preservação desses espaços, dessas comunidades, como se fosse atrapalhando o progresso. Então é extremamente importante a gente debater essas questões e ter na Câmara pessoas que possam pautar essas agendas, porque senão aqueles que se dizem em nome do progresso de pensar a cidade, mas pensam a cidade a partir de um olhar branco, elitista e que não inclui toda a nossa população nessa discussão. Infelizmente a gente perdeu um vereador naquele espaço que era indígena também, né, a sua família de lá, mas ganhou alguém que também tem sangue indígena, que a minha família também tem origens do povo Tupinambá de Olivença, e eu continuarei essa luta lá. E é uma grande luta, É interessante porque eu tenho uma sensação que em Ilhéus as pessoas vivem em dois tempos diferentes. E principalmente as pessoas que são as lideranças, as grandes representatividades que a gente tem na cidade, parece que a gente vive uma neurose, né? A Lélia, ela dizia disso, né? Que o racismo é uma grande neurose do Brasil, mas é uma neurose no sentido de que há tempos diferentes. Para quem conhece as comunidades tradicionais do sul da Bahia, sabe que a gente vive um dos maiores, das maiores guerras por terra do Brasil e que está no holofote no mundo inteiro. E eu tenho uma sensação de distopia mesmo, porque eu viajo bastante, entro nos congressos e o nome de Ilhéus está em
várias dessas convenções, congressos de meio ambiente, sobre, enfim, direitos de povos tradicionais, direitos de povos racializados. Ilhéus é um dos primeiros nomes de cidade a serem trazidas justamente por causa da demarcação do território e a necessidade de demarcar. Então, quando você fala, por exemplo, a gente está excluindo o Sul, é um racismo por ausência. Porque a forma com que a cidade tem lidado é tipo, olha, é um problema, então não vamos lidar com isso, porque isso é um problema. E o efeito direto é não fazer políticas públicas. Você falou, por exemplo, da sua própria identidade. A gente vê que a cidade, ela parte por um processo de transição de autodeclaração. Muitas pessoas se autodeclaravam pardas, que hoje é entendido como negras, e hoje muitas começam a se autodeclarar enquanto indígenas. E em termos de política pública, isso muda muita coisa. Então, com o aumento da população indígena, isso muda muita coisa. Por exemplo, o direito ao conhecimento tradicional nas escolas públicas, sim, e não apenas nas escolas públicas do território, mas em todas as escolas públicas do município, e também das próprias escolas do ensino particular. Inclusive, estamos no Novembro Negro, né? E a gente sabe a forma como se lida, né, no Brasil com a educação antirracista e a educação de estudo indígena e negro nas escolas, né, que é justamente apenas trabalhar em um dia específico e não durante todo o mês, o ano todo, que como deveria ser, né. E é uma grande situação. Me parece que a gente vive numa distopia. Então eu viajo, vejo Ilhéus no ranking de debate nacional, encontrando com o presidente Lula para falar do manto sagrado que chegou no território, o presidente falando que é necessário construir um grande empreendimento em Ilhéus, que é um museu indígena, ou seja, é um assunto top nacional, e chego na cidade e as grandes lideranças políticas não conhecem, não sabem sobre isso, e às vezes sequer entendem que o território é um território indígena. São 23 comunidades, né? É muita gente, é muita família. E o papel dos caciques são papéis de lideranças políticas tal qual um prefeito, né? Me parece que existe uma grande ausência, as pessoas, um grande desinteresse também, um desinteresse coletivo de falar sobre a identidade e o interesse, por outro lado, de questionar a identidade das pessoas que são de fato indígenas, né? É muito importante lembrar que essa autodeclaração, ela não é sozinha, é uma autodeclaração que é coletiva, é reconhecida pelo Estado, tem laudos e laudos de estudos, né, antropológico, de historiador, de arqueólogo, né, de vários profissionais dizendo, olha, esse território, ele é um território indígena, as pessoas que estão aqui são pessoas indígenas e têm direitos que são diferenciados, e vocês estão no holofote do Brasil, mas a galera não sabe, os políticos não sabem. E aí, quem é esse próximo ano? Quer dizer, talvez a gente possa ter essa verba entrando para um grande museu que vai, talvez, ter ali, né, um artefato, um manto tupinambá. Sim. E vai ser um investimento de dinheiro na cidade, e é um investimento que vai trazer o turismo étnico, mas me parece que a cidade nem sabe muito bem o que é um turismo étnico, não é mesmo? Não sabe. Não sabe. E os que sabem... acho que às vezes até tem raiva de saber. Porque o sentimento de tanto de revolta com os indígenas e o desejo de não reconhecimento disso é muito forte na cidade de Ilhéus. As pessoas, mesmo sem saber, têm raiva dos indígenas aqui. E isso me assusta muitas vezes. E elas não percebem o potencial, porque essa comunidade não vai deixar de existir. Exatamente. Depois de 300 anos de escravidão, os negros não deixaram de existir nesse país. As pessoas acham que vão apagar e vai deixar de existir os indígenas e o povo tupinambá de Olivença? Não vai de jeito nenhum. Esse povo vai resistir. Vai resistir não só porque precisa, mas porque como parte também de uma resistência histórica que nós fazemos da presença desse povo na nossa cidade, de resistência da nossa cultura. E aí é importante porque, apesar de muitos terem ódio e não compreender, precisa entender que ali, além de tudo, tem um potencial extremamente grande. Não só sob o ponto de vista daquilo que as pessoas mais amam na cidade de Ilhéus e dizer que Ilhéus é uma cidade turística. Ali tem um potencial turístico imenso. Ao invés de a gente ter hoje, a gente tem que valorizar aquilo que nós temos e transformar a realidade daquelas comunidades
entendendo que aquelas crianças e os jovens precisam ter orgulho de ser indígena. E como tal, contar a sua história e a presença do manto sagrado aqui é fundamental para isso, para a gente possa reverter essa lógica e entender que aquilo que muitas pessoas acham que é ruim, pelo contrário, é um potencial muito grande de valorização e de fortalecimento, não só da nossa cultura, mas também daquilo que muitos acham, principalmente a elite burguesa da cidade de Ilhéus, do nosso turismo. Ali é um potencial turístico imenso. E não eu coloco isso, mas não como um olhar para que a gente explore comercialmente aquilo que a gente não deseja. Pelo contrário, é muito para que a gente possa valorizar e fortalecer parte da nossa cultura e dizer, olha, sem o turismo daquilo que a gente chama sustentável, apesar de eu não gostar muito de utilizar esses termos, mas o turismo de modo que impacte menos a vida deles, mas você tem um museu. Por exemplo, nós estamos discutindo hoje, a cidade começa a discutir a urbanização da Avenida Soares Lopes. Por que não ter um museu indígena naquele espaço? Nós temos o Museu do Sertão, em Recife, que conta a história do sertão. E por que não tem um museu indígena na área, mas, eu vou dizer assim, que foi historicamente representada pela elite burguesa, que é a Avenida Soares Lopes? E fazer esse contraponto como parte também de um entendimento de uma integração de uma população. Que hoje nós estamos integrados. Essa população e nós somos a maioria, né? Negros e indígenas somos a maioria aqui. A gente precisa de nossos espaços. Ponto. Eu acho importante. E essas discussões podem, às vezes, parecer desconectadas, mas essa discussão está diretamente ligada àquilo que eu falei recentemente, agora há pouco, que é o plano diretor. Quando a pessoa quer invisibilizar, ela não quer reconhecer que aqui está um território indígena, e ela quer dizer, por exemplo, que aqui é uma área de pequeno agricultor familiar, fortalecendo o que nós já temos da luta entre os indígenas e os agricultores para demarcação de espaço. E aí, nesse processo, você cria também um processo de secundário que não está diretamente posto, mas é um pano de fundo, e depois você pode tranquilamente começar a trabalhar a especulação imobiliária, porque você sabe que é uma área extremamente linda, aquele território, e que tem uma das praias mais bonitas que nós temos da nossa região. Parece que a gente não tem o direito de morar bem, né? Não tem. Por exemplo, em Salvador a gente tem a Gamboa, ali, um dos lugares mais caros e cobiçados de Salvador, e ali todo mundo se enfurece, né, da comunidade estar ali. Você não tem o direito de estar ali na frente da praia. Você está falando, opa, é meu direito enquanto comunidade tradicional, considero a Gamboa como uma comunidade tradicional. Sim. Não tem como não ser. E eu tenho uma conexão emocional de identidade e de conhecimento tradicional com esse espaço. Pensando nisso, eu queria que você me falasse um pouco sobre quais ações a nossa cidade precisa tomar para que, de fato, a gente tenha essa reverberação da cidade em sua pluralidade, né? Por exemplo, você falou sobre ter um espaço ali na Avenida Soares Lopes, e uma coisa que eu falo sempre, que me incomoda loucamente, é como ali no Pelourinho, em Salvador, não tem uma casa de cultura indígena. Parece que a gente tem pouquíssimas pessoas negras, né, ali, donas de empreendimentos mesmo, e nenhuma indígena, mas a gente tem pessoas vendendo a cultura negra indígena nos espaços. Eles estão lucrando vendendo a cultura negra indígena. Mas a gente não tem essa casa onde as comunidades possam fazer sua própria gestão, por exemplo, né? Pode falar assim, olha, você quer conhecer a comunidade de Coroa Vermelha lá em Santa Cruz? Pronto, você vai conversar com fulano, a gente vai te levar daqui, dentro da própria comunidade, fazendo um roteiro. Você não tem um espaço onde a comunidade possa vender seu artesanato que seja seu e que o dinheiro vá diretamente para essas comunidades. E eu vejo que em Ilhéus também falta, tem várias ausências, né? Não só apenas no direito da cidade, mas em todas as esferas. Há uma grande ausência dessa representatividade, dessa diversidade de pensamentos, né? Eu acho que falta muito também para que isso aconteça na cidade de Ilhéus. A gente entender que nós temos esse espaço por direito, que é direito nosso ter isso. Falta uma compreensão clara sobre a formação nesses processos, que a gente exija isso. A gente não fique achando que é nosso direito, que porque é nosso direito nós não devemos lutar por ele. Nós não conseguimos os nossos direitos, por exemplo, nas leis trabalhistas, se nós não tivéssemos lutado.
posto isso como parte daquilo que nós tínhamos como exigência da luta dos trabalhadores. Eu estou colocando esse paralelo porque as comunidades tradicionais, tanto o nosso povo negro quanto os indígenas, precisam compreender que precisa colocar esta pauta à mesa, mas não como um processo de pedindo isso, ou como se fosse um comportamento de mendicância. Demandando. Pelo contrário, isso é parte da exigência que o nosso povo tem, e como tal ela precisa ser cumprida. E aí com mérito, com nenhum demérito. Os evangélicos colocam a sua pauta muito clara. Em Ilhéus tem a Marcha para Jesus, do Vem Louvar Verão, que é para o público evangélico. Por que nós não colocamos isso como parte de uma exigência? Nós desconhecemos a nossa força e a nossa voz. E aí eu coloco porque o poder também busca nos fragmentar. Na fragmentação, a fragilização. Porque sabe das nossas necessidades básicas. Necessidades, por exemplo, de alimentação. E aí ele busca matar a fome, mas também não nos ajuda a sair dessa condição. E aí fica esse ciclo perverso da falta de compreensão e no ciclo que a gente se sente preso, sem conseguir encontrar uma saída. E eu acho que a saída nesse processo é a gente ter essa compreensão muito clara de exigir como parte dos nossos direitos e colocar muito forte na mesa que isso não tem concessão. E aí, a partir daí, a gente começa a reverter a lógica. Apesar do Estado ter uma política clara, por exemplo, para o povo indígena e para o povo negro, Ilhéus se bloqueia disso e não tem nenhuma diretoria nem secretaria que debata as políticas indígenas ou a política de reparação social. Não tem nada que faça isso. E eu trago esse olhar muito da perspectiva das políticas públicas, realmente porque até do campo que eu atuo. E acho que a partir daí faço isso porque também entendo que a política é a principal ferramenta para a transformação social. E como tal, ela tem que ter esta força, mas essa força não basta somente dos atores políticos. Também essa força vem da comunidade e da sociedade organizada, exigindo parte dos seus direitos. E eu acho que a partir daí a gente começa a dar os primeiros passos para transformar a realidade. A minha última pergunta é, pensando nisso que você está falando, né, de política pública, eu vejo pessoas trabalhando muito agora com questões ambientais, já que esse dia virou moda, e o greenwashing está aí. Eu vejo muitas pessoas falando sobre pautas ambientais, mas elas não entendem como a pauta ambiental se liga à pauta racial. E a chave é sempre os povos tradicionais. Nós temos pesquisas que apontam que os territórios que têm povos tradicionais, nós temos preservação do meio ambiente. Eu queria um pouco que você falasse sobre isso, né? Como é que é isso? Por que em lugares que têm povos tradicionais nós temos uma preservação do meio ambiente? E como é que nós podemos construir e fiscalizar políticas públicas para fortalecer o meio ambiente, né? Para preservar esse meio ambiente, por meio também de fortalecer a própria comunidade que pertence a esse espaço, né? Acho que tem alguns elementos que a gente precisa estar posto nessas questões. Marcado aí eu trago alguns outros exemplos. Geralmente são esses espaços que têm também algumas riquezas, né? E essas riquezas que a gente acaba utilizando, por exemplo, na Amazônia, a comunidade Xingu sofre inúmeros processos de violência e processos que querem acabar com a demarcação, querem utilizar aquele espaço porque tem interesses de exploração comercial e mineral naquelas áreas do subsolo. Aqui, como tal, nós enfrentamos também uma concepção muito distorcida daquilo que é desenvolvimento, sem compreender o que nós temos já como potencial muito forte. Eu faço isso porque eu trago para a realidade de Ilhéus, tá? Sobre esse processo de preservação. E um exemplo muito prático que a gente pode trazer, saindo da área dos indígenas, dos quilombolas e voltando aos pescadores, é o modelo de desenvolvimento que a cidade de Ilhéus está se colocando. Hoje temos a ideia do Porto Sul, como se fosse a salvação econômica da região, sem ter a compreensão, e o Porto Sul vai afetar fortemente uma comunidade que vive muito da pesca, que é a Lagoa Encantada. E onde nós temos o principal reservatório, temos uma bacia muito grande que pode abastecer a cidade em momentos de crise. E por outro lado, nós temos um potencial turístico muito grande. Muito grande. Então, às vezes eu evito utilizar um pouco alguns termos que são diretamente marcados,
Mas, por exemplo, a gente pode dizer isso muito sobre o capitalismo selvagem, a Uhum. compreensão capitalista que tem da sociedade distorcida, porque acredita que isso, lógico, implanta a ideia, a falsa ideia da prosperidade, porque só trabalhar que vai prosperar, acordar cedo e trabalhar, sem ter, enganando nossa população, sem que nossa população perceba que isso é mais um modelo de exploração Exatamente, exatamente. do nosso povo. E eu coloco e trago essa realidade porque o Porto Sul pode trazer para Ilhéus alguns benefícios, sim, mas pode trazer também inúmeras mazelas, como tal o aprofundamento da desigualdade social, Uhum. que é muito marcada. E se a gente investe no turismo de base comunitária, tendo uma compreensão como a população, a principal atora desse processo de desenvolvimento turístico, nós podemos potencializar o nosso turismo, gerar uma cadeia de emprego e renda muito forte também, e sem aquilo que eu acho que é um dos principais problemas sociais que nós enfrentamos, que é a desigualdade social. Uhum. E sem reproduzir aquilo que é um dos grandes males também da sociedade, que é a mais-valia. Então, ter esse olhar sobre a exploração comercial, lógico, a exploração capitalista da mais-valia e todas as suas mazelas, tendo essa compreensão que isso não é o modelo de desenvolvimento que nós desejamos, ela é importante também para que a gente tenha, a partir daí, um novo olhar. É o que eu tenho pensado, reflito, né? Um novo olhar sobre o modelo de desenvolvimento e tendo a preservação e essas comunidades, entendendo elas como potenciais econômicos e sociais para o desenvolvimento de cada setor. É isso. E fazer as comunidades permanecerem em seus espaços é um direito também. Direito. Às vezes, quando a gente fala de gentrificação, algumas pessoas me respondem assim: mas é só não vender o território. Vendeu porque quis, né? Não é Saiu porque quis de sua casa. Não é E só é assim. muito mais complexo, né? Toda uma estrutura que vai fazer com que aquela pessoa tenha que sair, porque ela, inclusive, não consegue continuar existindo nesse espaço. Então, quando você pega um bairro como Puntal, e aí as coisas começam a se tornar mais caras, e aí você vai tendo uma mudança no perfil das pessoas que estão morando ali, você vai tendo casas derrubadas. Isso faz que seja completamente inviável que aquela comunidade que antes habitava permaneça ali, né? Nós estamos passando por esse processo agora, na cidade, no bairro Nossa Senhora da Vitória. As pessoas que às vezes não imaginam que essas mudanças estejam ocorrendo no seu tempo. E hoje Nossa Senhora da Vitória passa isso. Nós temos um crescimento muito forte de prédios para a Zona Sul. E a principal zona que acontece é litorânea, é o bairro Nossa Senhora da Vitória. Mas está chegando assim, ao limite da faixa de exploração que eles têm interesse. Não é? Como se fosse chegando ao estresse evolutivo da construção civil naquela faixa que eu estou apontando litorânea. E aí, onde é que essas construções têm uma forte tendência de elas crescerem para dentro do bairro? Você tem ali o primeiro vogue, e você tem logo do lado, já tem um terreno que está cercado, que muito provavelmente vai ser construído. E você vai crescer porque ali fica muito próximo à praia. Claro. E aí quem é que mora? Quem é que pode? E quem é que mora próximo da praia? Não é você que é pobre. Não, é você que é pobre. Isso não pertence a você. Então, diretamente, a tendência é que seja comprado essas casas, lógico. As pessoas colocam valores atrativos para que as pessoas vendam. Se a casa vale R$10, elas vamos botar R$15. E quem é que não vai querer? Com potencial de, vou comprar uma outra casa no valor de 10, ainda sobra 5. Exato. É mais ou menos essa comparação que eu estou colocando para demonstrar que está ocorrendo nesse momento um processo de gentrificação e o setor econômico só está esperando do poder público como é que ele vai ajudar a facilitar, por exemplo, a mobilidade daquele espaço, para que eles possam crescer e produzir mais, fazer um processo de não só de gentrificação, mas sendo mais uma palavra mais dura, de expulsão dessa população, desses espaços. É o processo de marginalização, literalmente. Isso é o processo de marginalização. Isso é um processo. Maurício, muito obrigada. Você gostaria de falar mais alguma coisa antes de se despedir? Sim. Eu sei que não é um processo fácil esse debate que você traz, Jade. E agora ele é importante para que a gente comece a refletir a sociedade cada vez mais. E aí utilizar um termo que Lula parafraseou em outros momentos, que ele foi muito feliz, eu acho, com aquela fala dele,
E eu trago como parte de uma inspiração que vejo em você, aqui, no papel que você exerce. Que as pessoas podem tentar deter 1, 2 ou 3 flores, mas jamais vão impedir a chegada da primavera. E eu tenho certeza que você é uma dessas primaveras. Obrigado pela oportunidade. Obrigada demais pelo elogio. Mas ninguém faz primavera sozinho, hein? Não. São várias plantas, várias flores juntas em cadeia. Isso. E eu acho que fica esse convite para vocês que estão assistindo a fazerem parte dessa grande floresta de mudanças. Muito obrigada e até a próxima.